iniciar a aula de exercício, onde alguns problemas e discutir com vocês. O problema que vamos fazer agora é uma coluna, como está definido, denunciado o problema. A coluna está sujeita a uma força axial de 8 kN aplicada no centroide da área da seção transversal. Determine a tensão normal média que age na seção AA. Mostre como fica essa distribuição de tensão sobre a seção transversal da área. Então, como foi dito na aula, todo problema precisa ter uma estratégia para poder resolver. Porque essa estratégia montada encurta o caminho e também fica fácil a verificação de cálculo. No caso aqui desse problema, nós temos algumas informações. Ele diz que é uma força axial e dá o valor dela. E é aplicado na centroide, por isso que é uma força axial. Já por ser aplicado na centroide é uma força axial. Essa força axial normal, ela já nos leva a uma tensão normal. Para o cálculo da tensão normal, precisamos dividir esta força pela seção transversal. E a segunda parte do problema, que é a distribuição de tensão na seção transversal, então se faz nesse plano AA. Esse plano AA está a uma distância da aplicação da força que nos garante que a distribuição, que a tensão já está média uniformizada, né? Por isso que ele chama tensão normal média. Também nós vimos isso lá na aula com relação à teoria. Quando vocês estudaram a teoria, certamente perceberam que a diferença da concentração de tensão na aplicação da carga e numa seção afastada da seção transversal, da carga aplicada. Para isso, a estratégia nós já fizemos. Agora, é bom relembrar aqui o que eu falei em aula, que é o seguinte: o problema deve ser lido tantas vezes quanto for necessário para você ter o completo entendimento do que está se pedindo e formatar mentalmente o planejamento que deve ser feito para a execução dos cálculos desse problema. Esse aqui, eu quando estava lendo, força axial. Bom, se é uma força axial, ele vai passar a linha de ação da força passa pela centroide da peça. Bom, força axial nos leva a uma tensão normal. Tensão normal eu já sei, porque já estudei antes, é a força sobre a área. Agora, com isso, vamos só executar. Então, eu vou começar de trás para frente, só mostrando a distribuição de tensão desse problema, que a tensão são essas setas aqui, né? Essa é a distribuição de tensão. Veja, o que eu estou mostrando aqui? Essa parte superior é essa aqui. Tem a parte da coluna e a carga aplicada, é o que está aqui desenhado. E essa parte inferior ao plano AA, ela está reagindo à ação que está vindo da parte superior devido à força aplicada. Logo, a reação vai ser quem? Vai ser essa força de 8 dividido pela seção transversal da peça. Isso é tensão normal. E a gente tem a área, você vai somar a área da seção, a área de material sólido, né? Vai encontrar um valor de 4.400 milímetros quadrados. E sabendo que a tensão normal é a força pela área, faz esse cálculo e encontra um valor de 1,82 megapascal. Neste momento aqui também, é bom que nós possamos discutir que todo cálculo precisa de uma dimensão. Ou seja, precisamos ter claro a análise dimensional. É uma coisa que pouco se faz nas disciplinas aí de física,
mecânica, hidráulica, mas é interessante fazer análise dimensional. Veja que a análise dimensional aqui é o que? É força. A unidade de força é Newton. A unidade de área é comprimento ao quadrado. Comprimento ao quadrado. Mas nós sabemos também que a dimensão de tensão, ou seja, ou a unidade de tensão normal é Pascal, que é Newton por metro quadrado. Então, como o milímetro aqui, milímetro, é múltiplo, é um fator de metro, né? Então você tem, aqui você podia colocar 4.400 vezes 10 a menos 4, menos 12, né? E milímetro não é A3, né? A3, 3 vezes 2, 6, seria 6 no caso aí, né? Então, mas nós já sabemos também que Newton por milímetro quadrado vai dar mega. Newton por metro quadrado vai dar megapascal. Vai dar pascal. E Newton por milímetro quadrado é megapascal. Veja que o que está entrando aqui são os fatores. O quilo, que é o 10 a terceira, e o milímetro quadrado, você vai levar a metro quadrado, você vai ver que vai ser, o milímetro tem 10 a menos 2, a menos 3 metros, multiplicado por 2 a menos 6. Quando fizer esse fator, vai dar exatamente esse valor aqui, de mega. Vai elevar, não se quer dizer que é 1,82 vezes 10 a sexta Pascal. Então, esse fator 10 a sexta, nós da engenharia usamos os fatores. Mega, 10 a sexta, quilo, 10 a terceira, e assim a gente vai usando esses fatores. Então, no problema aqui, nós já temos o problema, temos o valor da tensão de 1,82 megapascal, e a distribuição de tensão é dada nesse problema aqui, nessa figura aqui. Portanto, o problema foi atendido e foi resolvido. É definido como sendo um arganel da âncora suporta uma força de cabo de 3 kN. Se o pino tiver diâmetro de 6 mm, determine a tensão média desse cisalhamento no pino. Então veja, esse é uma peça, assim, um elemento estrutural que tem a finalidade de suportar uma força que é aplicada no cabo. Essa força pode ser a sustentação de uma caixa, de um motor, bom, seja qual for. O que nós precisamos entender aqui é que ele quer saber exatamente qual é, se esse pino aqui, esse pino vai suportar essa força de 6 e 3 kN. De 3 kN. Então aqui é uma aplicação de tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento. E nós já sabemos que tensão de cisalhamento é uma força atuando tangencialmente a uma superfície, a uma seção transversal. Então veja que I, por definição, é força sobre área, tal qual é tensão normal. Porém, a tensão normal, a força é normal à seção transversal. E aqui a força é tangencial. Por ser tangencial, ela tem a finalidade de cortar, por isso chama cisalhar. Então, aqui precisamos fazer uma análise do equilíbrio do corpo livre para podermos fazer um problema. Então, o primeiro caso que nós fazemos é analisar o pino.
Toda essa estrutura aqui a gente não está querendo saber nesse momento. O que ele quer saber é o pino. Vamos ao pino. Para fazer isso, é o seguinte. Temos o pino, a força de 3 e temos duas nas extremidades, tem parte do pino que é sustentado por esse elemento aqui, por esse argoanel aqui. Então, parte da força vai ser sustentada nessa parte aqui e a outra parte da força nesse local aqui. Então, fazendo equilíbrio de força, você tem duas reações de apoio, a carga assimétrica, portanto, a força que está reagindo aqui vai ser quanto? Essa força dividida por 2 e aqui também, essa assimétrica, essa força dividida por 2. Portanto, nós temos que a força desse desalinhamento na superfície tangencial vai ser de 1,5 kN. Somando as duas, vai dar a força resultante. E assim sendo, nós podemos agora fazer o cálculo, e a tensão média vai ser a força dividida por área. A área de um cilindro é πd2 sobre 4, ou πr2. A força foi dado 3, porém nós calculamos em cada superfície, que é o que está atuando realmente, que está conectado em 2 pontos, em cada ponto do argoanel vai ser de 1,5. Portanto, isso nos leva a concluir que a tensão desse desalinhamento é de 53,05 megapascal. Mais uma vez, aqui nós temos Newton por milímetro quadrado. Veja que ele usou o 6 aqui é milímetro, portanto a área é milímetro quadrado. E a força está em Newton, porque ele já multiplicou o K por 10 a terceira. Portanto, Newton por milímetro quadrado nos leva a uma unidade a um fator de megapascal. Pascal, unidade, mega, o fator multiplicativo. Então, veja que o problema está direto de solução, porque é a tensão desses elementos. Estamos fazendo separado, para depois, em um problema que vier no futuro, possa ter os dois e a gente já tem condições de... a gente já está formatando, modulando nossa mente a problemas desse tipo. O problema agora é o seguinte. Durante uma corrida, o pé de um homem com 75 kg de massa é submetido momentaneamente a uma força equivalente a 5 vezes o seu peso. Determine a tensão normal média desenvolvida na tíbia da perna desse homem, na seção AA. A seção transversal pode ser considerada circular, com diâmetro externo de 45 mm e diâmetro interno de 25 mm. Considere que a fíbula F não está suportando nenhuma carga. Vamos fazer a análise do problema. Então, ele quer encontrar a tensão normal na tíbia do homem, do atleta. Se é na tíbia, tensão normal, vamos considerar que a força vai ser axial. E, portanto, por ser axial, dividido pela área da seção transversal, nós temos a tensão normal. Perfeito. Mas vamos ao problema. Durante a corrida, o pé do homem, com massa 75 kg, é submetido momentaneamente a uma força que é 45 vezes seu peso. Veja, ele diz que a massa do homem é 5 kg. 75 kg. Nós aqui não trabalhamos com massa, trabalhamos com força.
Portanto, nós precisamos, primeiramente, converter a massa do corpo, massa corporal do homem de 75 kg, para a força. Bom, passo 1. Segundo passo, ele diz que momentaneamente, essa força equivale a 5 vezes seu peso. Então a gente converteu já a massa em força, e quando o homem pisa só com um pé só na corrida, né, tem um momento que é só um determinado, é só um pé, ele diz que é 5 vezes seu peso. Então precisamos calcular o peso e a equivalência a força equivalente de 5 vezes esse peso. E ele, lá na frente, ele diz aqui no fim do problema, ele diz, ó, considere que a fíbula F não está suportando nenhuma carga. A fíbula é esse osso aqui atrás da tíbia. Então, ele quer dizer com isso simplesmente o seguinte, olha, toda carga corporal do homem vai ser jogada para a tíbia. Toda. Isso é um rigor na formulação do problema, certo? Então, o primeiro passo aqui vai ser transformar quilograma, a massa, em força. Então, a gente tem 5 vezes a massa, 5 é a equivalência, a força equivalente, 5. A massa, 75 vezes a gravidade, que é o peso. Então, 75 vezes a gravidade é o peso, vezes 5 é a força equivalente. Portanto, a força equivalente de um homem, 75 kg de massa, é de 3.678,75 newton. Essa é a força que a tíbia suporta. Não é que suporta, esta é a força que está atuando na tíbia deste homem, deste atleta. E como nós sabemos que a tensão é força sobre a área, porque a carga, essa força está atuando axialmente, é de se esperar, nessa seção A. Então, a carga P nós temos. A área da seção transversal é dada por quem? Ele deu um diâmetro externo e um diâmetro interno. Veja que entre um e outro tem uma espessura, tem 20 milímetros de espessura. Então ele diz o seguinte, a área vai ser quem? Π sobre 4, πd2 sobre 4. Π sobre 4 põe em evidência, e o diâmetro externo ao quadrado, menos o diâmetro interno ao quadrado, vai ser igual, faz esse produto, multiplica por esse fator de π sobre 4 e é a área. Então veja que ficou o valor da força encontrada, 3.678 newton, dividido por π sobre 4, 45 ao quadrado, diâmetro externo, menos 25, diâmetro interno ao quadrado. Fazendo esses cálculos, vai dar milímetro quadrado. Então, newton por milímetro quadrado nos leva a megapascal. Portanto, a tensão média que está atuando na tíbia deste homem é de 3,346 megapascal. Então, veja como é feito o cálculo. Só um comentário aqui, gente. Quando ocorre acidente com as pessoas, um atleta, jogador de futebol, que às vezes rompe a tíbia, né? Uma jogada mais ríspida, rompe a tíbia, ou mesmo num bike, ou em moto, se acidenta e rompe a tíbia, o que os médicos fazem é botar uma peça, realmente é uma peça
de um material que não tem rejeição, tipo platina, e coloca uns pinos para unir essa tíbia que foi fraturada, rompida. Portanto, quem faz já esses métodos, eles não são engenheiros, portanto, mas tem uma equipe de engenheiro que vende esses produtos para ele e diz, olha, esse pino aqui, um pino com o diâmetro X é para um elemento, um indivíduo com tantos quilogramas de massa. Então ele usa o cálculo anterior para saber, usa o cálculo anterior para calcular a tensão desses elementos, do pino. Então é o contrário, ele usa lá para... Porque aqui no método, quando a tensão a tíbia está rompida, ele não quer saber a tensão na tíbia está rompida, ele quer agora dar uma solução para o problema. Então ele junta as duas peças, as duas partes da tíbia, coloca uma tala e parafusa. E o indivíduo fica com o pé em repouso durante um certo tempo para que a recomposição óssea, né, possa recompor e criar uma calosidade que fica tão resistente quanto era antes, até mais. Porém, durante esse período, quem vai suportar esse esforço aí da união das duas peças é a tala, que por sua vez é os pinos que segurarão a carga da perna do indivíduo. Daí ele tem que ser dimensionado ao cisalhamento, o pino. Estou aqui dando um caso mais genérico. Portanto, gente, esse é o problema que tinha a ser resolvido aqui neste slide. Mais um problema, agora referente a um bloco de concreto, que está assim definido. O bloco de concreto tem as dimensões mostradas na figura, tal qual está aqui. As dimensões estão todas aqui. Se o material falhar quando a tensão normal média atingir 0,84 megapascal, determine a maior carga vertical P aplicado no centro que ele pode suportar. Então veja, o que está se querendo aqui é qual é a carga que pode ser aplicada num bloco cujo a tensão que ele suporta é de 0,84 megapascal. Veja, e quer achar a carga P. Vamos fazer uma análise mais ampla do problema. Suponha que um indivíduo tem uma fábrica de blocos de concreto, fez um bloco com um determinado traço. O traço é aquela quantidade de cimento, quantidade de areia, né? Quantidade de brita e quantidade de água. Tem que ser tudo dentro do padrão pré-definido. Se coloca água demais, baixa a resistência, se baixa a tensão normal. Então, bom, mas esse bloco foi feito dentro de um padrão e ele fez os testes e disse, olha, esse bloco só suporta 0,84 megapascal de tensão normal. Bom, se é tensão normal, a gente já sabe que se é uma carga normal, tensão normal, nós vamos fazer o quê? É força sobre área. O que precisa fazer a tensão normal é força sobre área. Então, se a gente já tem a força, não temos a força. A força é a nossa incógnita do problema. Mas temos a área. Foi dado todo o bloco, você conhece o bloco geometricamente, foi idealizado com essas dimensões. Agora é só você calcular a área da seção que suportará a carga em cada bloco. Essa área aqui é azul, claro, aqui em cima. Bom, esse é o problema. Veja que agora é o contrário. O fabricante deu a tensão e o cara o engenheiro quer dizer qual é a carga máxima que eu posso aplicar nesse bloco. Eu posso usar esse bloco para uma alvenaria
E essa alvenaria tem um papel aí de uma alvenaria estrutural. Você botar uma carga de quanto? Eu quero botar uma carga numa parede com uma carga sobre a parede para uma determinada função. Então, isso é um papel do engenheiro. Fazer essa análise fazer a análise de quanto se esse material suportará a carga aplicada, ou se a carga que eu tenho a aplicar, esse material que me foi oferecido suportará. Sendo assim, fazemos o quê? Primeiro passo é calcular a área. Tem que saber a área do bloco. Então, fazendo a área todinha aí, chegamos a uma área de 32.500 milímetros quadrados. A área, já sei. Agora, vamos ver a força. A força, a tensão de ruptura do bloco vai ser dado como força dividido pela área. Logo, a força vai ser a tensão multiplicada pela área. E aqui deu quanto? A força, a tensão é 0,84 e a força 332.500. Portanto, vai dar uma força de 27,3 kN. Essa é a tensão de ruptura essa é a força de ruptura do bloco. A pergunta que eu faria aqui, a mais do que tem no problema, é que, como engenheiro, você usaria essa força de 27,3 kN? Essa é a pergunta. Você usaria esta força aqui para aplicar em um bloco, no centro geométrico do bloco? Aí precisa se reportar lá na teoria. A tensão de ruptura é onde o bloco se rompe. Então, quer dizer o seguinte, se você chegar nessa força, o bloco vai se romper. Olha como está em cima. Se o material falhar, quando a tensão normal média atingir 0,84, então, se falhar, é ruptura. Portanto, a carga P é de ruptura. Então, como engenheiro, eu não ia fazer um projeto que chegasse no limite máximo aí. Ok? Porque, caso essa força chegue nesse valor, qualquer qualquer carga, qualquer acréscimo de carga infinitesimal pode levar à ruptura do bloco. Até porque nós sabemos que os blocos não são todos fabricados uniformemente. Tem um desvio padrão dessa resistência entre blocos. Portanto, eu multiplicava por um fator de segurança, ou dividia por um fator de segurança, né? Aí, e usaria uma carga menor do que 27,3. Veja, 27,3 é a referência, é a carga de ruptura. Então, multiplicava por 0,9 ou dividia por 1,1. E daí diminuiria esse valor de 27 para alguma coisa aí de 26, alguma coisa, e você ficaria com a mais de segurança. Ok? Esse é uma análise que tem que ser feita, gente. Muitas vezes, engenheiros sabem disso, mas pela a ganância, pelo o patrão do engenheiro, né? Os tijolos, todos os blocos e tijolos têm uma norma brasileira que estabelece a resistência mínima para esses blocos de cimento, de concreto, a resistência mínima para o bloco de cerâmica. Então, tem norma que exige isso. Então, os fabricantes desses blocos, eles atendem à exigência mínima de norma. Mas será que essa norma, essa resistência mínima de norma é o que você precisa?
Tá entendendo? Às vezes, você fazendo uma obra, você pode querer essa dimensão do bloco está perfeito para você, mas a resistência não está. Então, entrar em contato, num acordo técnico com o fabricante e dizer, ó, vamos aumentar o traço do concreto, vamos deixar o concreto mais rico, ou seja, mais rico em cimento, quer dizer, maior, vamos aumentar a quantidade de cimento no concreto para atingir a resistência que eu preciso, porque eu quero preservar essas dimensões. Esse também são saídas que a engenharia nos dá. Portanto, problema resolvido, vamos para o próximo. Analisar. Vamos primeiro ler o enunciado para fazer a análise posterior. Os dois elementos de aço estão interligados por uma solda de topo angular de 60 graus. Determine a tensão desse elemento média e a tensão normal média suportada no plano da solda. Em termos práticos, é o seguinte: temos duas peças e queremos unir essas peças para atender um determinado comprimento exigido em um projeto qualquer. Então, as peças são pequenas. Então, somando as duas peças, eu entendo que cumpre o papel desejado. Portanto, o que se faz é nunca solda topo a 90 graus. Então, que sempre faz uma inclinação. Ao fazer essa inclinação, cai na teoria que nós vimos na aula de planos oblíquos, tensões nos planos oblíquos. Ou seja, ele definiu que o plano oblíquo seria de 60 graus, corta 60 graus em cada peça, junta e usa uma solda no perímetro dessa peça. Cria uma união. E ele quer determinar a tensão desse elemento e a tensão normal no plano oblíquo, que são essas tensões que essa solda dará sustentação, dará resistência para esse elemento estrutural. Então, esse é a análise a ser feita. Para isso, ele deu a seção transversal, que é 25 mm por 30 mm, e o ângulo do plano inclinado, que é 60 graus, e a força que ele vai necessitar, que é de 8 kN. Então, para isso, a gente precisa fazer o diagrama do corpo livre. O diagrama do corpo livre vai ser isso aqui, ó. Tira uma parte, dá um corte, analisa só um plano. Então, vai ser 8 de carga normal axial aplicada, e no plano inclinado nós temos um ângulo de 60 graus, uma força normal N ao plano oblíquo e uma força tangencial, que é desse elemento no plano oblíquo. O que nos resta agora é encontrar N e V para dividir pela área do plano oblíquo e encontrar as tensões normais e desses elementos. Esse é o traçado e a estratégia para fazer isso aí. Fazendo isso aqui, gente, olha, é bom a gente desenhar essas figurazinhas assim para que possa entender no momento da solução do problema. Porque isso ajuda demais a gente, demais. Então vamos lá. Nós temos o seguinte: somatória das forças em X. Então a gente vai ter que decompor as forças em X e em Y, tanto na horizontal como na vertical. Isso da estática, nada mecânica. Então precisamos decompor o vetor N e o vetor V na horizontal, assim como também decompor na vertical. Então, temos que a somatória das forças, 8, tomando como positivo para a direita, então se está ao contrário, é menos 8, mais quem? Mais V, ele decompõe V multiplicando por cosseno de 60, e o N pelo cosseno de 30. Veja que ele meteu a mesma função trigonométrica, só usou os ângulos complementares. V
cosseno de 60, N cosseno de 30. E para a somatória, aí daí nós temos o seguinte, nessa equação 1, nós temos agora duas incógnitas, uma equação com duas incógnitas, que é o V e o N. Lançamos mão das forças em Y e temos quem? Não tem nenhuma força aplicada em Y, então a somatória vai ser zero. De quem? De V seno 60, N seno 30. Igual a zero. Então, daí você encontra o valor de V, substitui na equação 1, encontra o valor de N, que é dado aqui mais na frente, que V vai ser igual a 4 kN e N igual a 6,93 kN. Então, dessa análise aqui, nós já encontramos as forças N e V. N normal, V força de cisalhamento. Agora é só colocar na fórmula. Sim, tem a área. Tem a área. A gente precisa também decompor a área da seção transversal para tornar ela no plano oblíquo. Então, o que fazemos é a área, eu conheço a área, que é 25 por 30, e decomponho essa área dividindo pelo seno de 60. Então, eu torno essa área como essa área aqui, achurada aqui, a azulzinha mais escura. Essa é a área de 866,03 milímetros quadrados. Essa área do plano oblíquo aqui. Do plano oblíquo. Com a área agora, eu tenho a força de cisalhamento dividido pela área do plano oblíquo, encontro a tensão de 462 megapascal. Também fazendo a tensão normal, é a força N, que é a força normal, dividido pela área do plano oblíquo, que vai dar uma tensão normal de 8 megapascal. Portanto, a tensão de cisalhamento e a tensão normal são essas aqui, que essa solda tem que resistir para dar estabilidade, equilíbrio ao elemento estrutural. Então, gente, é mais um problema resolvido. Nesse problema é o seguinte: a prancha de madeira está sujeita a uma força de tração de 425 Newton. Determine a tensão de cisalhamento média e a tensão normal média desenvolvida nas fibras da madeira orientadas ao longo da seção AA a 15 graus em relação ao eixo da prancha. Então, gente, é um problema semelhante ao anterior da solda, só que aqui é um elemento madeira. O comentário que faz aqui é o seguinte: em madeira não é um material homogêneo. A madeira tem os anéis de crescimento que, ao cortar, formam as fibras. Então, a gente, quando trabalha com madeira, e vocês verão isso quando forem cursar a disciplina de estrutura de instalações rurais, é que a madeira a gente trabalha sempre com as tensões paralelas às fibras e as tensões normais à fibra. Então, o que tem aqui é o seguinte: ele dá uma peça, dá uma força de tração e diz, olha, o plano oblíquo é formado pelo ângulo das fibras da madeira, que é de 15 graus. Ele traçou o plano AA paralelo à inclinação média das fibras da madeira. O primeiro passo normalmente é fazer um diagrama do corpo livre e encontrar V tangencial e N normal. É o mesmo problema, não muda o raciocínio. Então, faz a somatória das forças, você encontra aí a equação 1, decompõe a área da seção que foi dada, que é 25, por 25 por 75. Decompõe essa área para a área da seção transversal, encontra,
Depois faz a somatória das forças, encontra também a equação 2, encontra o V na equação 1, joga na equação 2, encontra N, daí você, fazendo o N dividido pela área, você tem exatamente o valor da tensão normal de 0,0152 megapascal. E a tensão normal média de 0,056 megapascal. Portanto, a gente encontrou a tensão que vai atuar nessa superfície. Agora, uma análise interessante aqui. Se você, para determinado momento, ou você usa uma ligação para unir essas duas peças, né? A tensão nessa fibra aí. Então, a gente vai fazer se essa madeira suportará essa força. Aí a gente tem que ir, aí isso lá na disciplina de estrutura para instalações rurais, a gente faz isso. Faz a análise se a composição dessa madeira suportará essa carga. Tá ok? Ou se fosse um corte e unir duas peças, você ia unir essas peças com colada. Se for usar cola, que hoje existe cola muito boas, você ia saber se a cola resiste a essa resistência a tensão normal e a tensão de aceleramento. Ou, se for a união parafusada com pinos, saber se os parafusos suportará essas duas. Ou você vai dimensionar um parafuso que tenha auxiliamento que suporte essas ações aí da força normal e da força de aceleramento. Tá bom? Vamos lá. A junta está submetida a uma força axial de 5 kN, conforme indicado na figura. Determinar a tensão normal média que age nas seções AB e BC. Considere que o elemento é liso e tem 50 milímetros de espessura. Então, precisa entender o enunciado. Isso é uma situação de uma treliça, né, de madeira, onde uma peça está encaixada na outra com essa angulação. Então, e essa peça na diagonal, esse montante na diagonal, ele tem uma força compressiva de 5 kN. 5 kN. E ele quer saber, olha, qual é a tensão, qual é a força, se meter uma força axial 5 kN, determinar a tensão, qual é a tensão normal, ele só quer normal, tanto na seção AB como em BC. Porque se é uma peça que está, essa 5 kN tem uma força de compressão, ele está comprimindo essa outra peça, e daí para fazer o encaixe, para não haver deslizamento, isso aí é um nó de uma treliça, então ele quer saber exatamente qual é a tensão normal que está atuando nesse nó aí. O primeiro passo é a gente fazer um diagrama do corpo livre, que é isso aqui. Você tem, aqui foi dado o ângulo, né? Olha, foi dado que o ângulo do ponto A em relação, uma reta passando do ponto A em relação a esse elemento, ele tem 45 graus. E do ponto A até essa outra superfície aqui, ele tem 60 graus, com a horizontal. Então, sabendo disso, o que foi feito aqui? Ó, o diagrama do corpo livre. Ele fez, para esse caso aqui, ele fez um ângulo complementar, 45, foi 45 aqui, ó, com a horizontal. 40, passando aqui, vai dar quanto? 45 graus. Com a horizontal aqui, por esse plano aqui, ó, veja que aqui essa força 5 kN, ela vai ser decomposta em 5
uma força normal nesse plano BC e uma força normal no plano AB. Então, essa força no plano AB, em relação à horizontal, ela vai ser de 60 graus, que é o complemento de 60. De 30 graus, que é o complemento de 60. Na vertical, o NBC já está na vertical. Então, a força NBA, em relação à horizontal, está a 30 graus, que é o complemento de 60. E essa força de 5 em relação à horizontal é 45, que é o complemento desse 45 aqui. Então, ele fazendo esse diagrama do corpo livre, agora é usar, até agora, esse é estática, mecânica estática. Agora é a gente trabalhar com a estática, que é a somatória das forças na direção x, sendo com a horizontal igual a zero. E daí você tem N, você vai decompor agora NBA para a horizontal e o N para a horizontal. E tem esse valor aí de NBA cosseno 30, 5 cosseno 45, igual a zero. É a equação 1. Nós temos agora duas incógnitas. Temos uma incógnita, que é o NA, que pode ser encontrado direto daí, não é isso? O outro é o em função das somatórias em relação a Y. Nós temos NBC, NBA 130, NBA seno de 30, ou cosseno de 60, tudo faz. Mas 5 vezes seno 45, igual a zero. Eu tenho um NBA na equação 1, encontro NBC na equação 2. Tranquilo. Eu acho aí, tá tranquilo esse problema. Depois, resolvendo as duas equações, nós chegaremos ao valor de NBA de 4,082 kN e NBC de 1,4945 kN. Resumão, né? E agora a tensão normal. Tensão normal em AB, eu vou ter que usar a força normal AB, que é de 408 kN, dividido pela área de AB. Então ele diz o seguinte, a área de AB é quem? 40, que está ali na figura, mas ele disse que o elemento tem espessura de 50. Então, se a espessura é de 50, então ficou 40 pela profundidade que é 50, é a área da seção AB. E daí encontra uma tensão normal em AB de 2,4 megapascal. Volto a frisar, aqui está sendo Newton por milímetro quadrado, que nos leva a megapascal. O outro é BC. Da mesma forma, tem o valor da força BC, divide essa força pela área que ela está atuando. É 50, que está ali, do encaixe, com 50 de profundidade, vai dar um valor de 0,1598 megapascal. Então, esse é o problema que para ser resolvido, gente. Certo? Esse problema eu fiz questão de colocar, porque nós vamos utilizar algo parecido lá quando for fazer a disciplina de estrutura para instalações rurais no topo de madeira. Então, é bem esse estilo aí. Só que lá a gente vai já chegar nesses valores de tensões e comparar com a tensão da madeira. Bom, aqui terminou mais um. Aqui aqui é mais um elemento estrutural de madeira usado em treliça. O elemento A da junta é escalonada de madeira usada na treliça, está submetida a uma força de compressão de 5 kN. Determine a tensão normal média que age na haste do pendural C, com diâmetro de 10 milímetros e
no elemento B com espessura de 30 milímetros. Então vamos lá. Ele dá uma força desse elemento aqui, ó, de 5 kN de compressão, tá? A direção dele aqui dizendo que é de compressão. E ele quer determinar exatamente qual é a tensão normal nessa haste aqui, ó, nessa haste aqui, nessa haste e nesse elemento. Provavelmente essa treliça está sendo suportada por essa haste, né? O suporte dela não é uma coluna, é uma haste. Mas vamos ao problema. E diz também que a espessura dessa madeira é 30 milímetros. Tá bom? Então vamos ao problema. Primeiro passo, a gente tem que fazer a estratégia. É bom começar pelo diagrama do corpo livre, para você entender. Nós, como engenheiro, sempre um desenho é esclarecedor. Então, nós temos aqui o ponto aqui. Nós temos aqui a força FC, representada por esse vetor aqui. Temos o vetor de 5 kN, chegando aqui nesse ponto, e temos uma força FB atuando nesse elemento aqui. Que é o que ele quer. Ele quer a tensão normal nessa haste e a tensão normal nesse elemento. Então, traçou o sistema cartesiano, colocou os vetores e agora só nos resta o quê? É decompor a força de 5 kN para Y e para X. E aí o problema vai ser resolvido. Então, a somatória das forças em X vai ser quem? Vai ser 5 cosseno 60 menos FB. Já acha o valor da força aí direto. No outro caso, é encontrar a somatória das forças em Y, que é 5 cosseno 30, né? Porque daí 5 cosseno 30. F aqui seno. Então, seno é o primeiro. 5 seno 60, não, tá certo. 5 cosseno de 60 é o primeiro e 5 é o ângulo complementar, que é de 30. Né? 5 cosseno de 30 igual a FC. Mais FC. Que aí, por esse arranjo aí, essas equações, veja que nós aqui só utilizamos aqui o cosseno 60 para o F de B, para aqui. Está aqui o 60, certo? Cosseno 60. E para o Y foi o complemento para 90, que é 30. Que podia usar também 160, é a mesma coisa. Portanto, nós temos a força de F de A, F de B e F de C. É o que precisamos. Agora, no resto é fazer o quê? O cálculo das tensões. No caso aqui, no C é uma haste. Ele deu o diâmetro da haste. O diâmetro da haste que foi de 10 milímetros. Portanto, se é um diâmetro, é uma área circular. Se é uma área circular, nos leva a uma área de π d2 sobre 4. Eu tenho a força FC, já tenho um diâmetro, eu faço o cálculo da área e tenho o valor da tensão normal. Tensão normal de 55,1 megapascal. Normal na haste, essa força aqui é na haste, nessa haste aqui. E no elemento B, é a força em B, que é 2,5 dividido pela área de B, que é o quê? 40, e ele deu que a espessura é 30, então ficou 40 por 30, que dá uma tensão de 2,08 megapascal. Então, o problema foi resolvido. Agora, gente, eu vou fazer só um comentário. Se por acaso, quisesse pedir qual é a tensão de esmagamento que essa arruela aqui, ó, deixa eu mudar aqui, que essa arruela aqui, ó, certo? Está esmagando a madeira aqui, ó,
a madeira, a gente ia usar a definição de tensão de esmagamento, que é força sobre área. Só que é a força sobre área o quê? Porque lá, vocês vejam que lá foi a projeção, mas aqui seria o quê? Se é uma arruela, você vai fazer a área útil da arruela em contato com a madeira. Então vai ser essa e a força vai ser de FC. Essa é a força que vai levar para que essa arruela tente esmagar. A tensão de esmagamento da madeira é dado por aí. Está na teoria. Assim como se tivéssemos aqui, nessa porca aqui, isso aqui é uma porca, tá certo? Isso é uma porca. Se é uma porca, ela é unida por uma rosca. Então, qual é a tensão de cisalhamento? Porque essa tensão de cisalhamento na porca dá se a porca resiste a essa carga. Então, a gente usaria a tensão de cisalhamento na porca. Então, de um problema desse, não está aqui no problema, eu estou só comentando. Dentro de um problema desse, eu posso criar outros problemas, outras questões, vamos dizer assim, né? Bom, gente, então, de exercício do capítulo 1, é isso aí. Tem uma parte, veja que eu explorei bastante, plano oblíquo, tensão normal, tensão de cisalhamento, mas tem tensão de esmagamento lá. Mas já dá para vocês entender a lógica do capítulo. Então, mãos à obra, eu espero que vocês possam fazer, estudando esse exercício, possam fazer outros exercícios que estão propostos no livro texto e em outro livro de resistência, caso queira.